A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Bem-vindo ao nosso encontro com Deus, à nossa aplicação pessoal, aplicando a Bíblia à nossa vida, em nome de Jesus. Se você sentir no coração, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que têm o mesmo intuito que você, conhecer a palavra de Deus, conhecer o seu Criador. Amém? Em nome de Jesus. Lembrando que nos comentários você pode deixar o seu pedido de oração, o seu testemunho, sua dúvida. Você pode deixar tão somente a paz do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, que assim que nos for cabível, assim que der tempo, né, gente? A gente estará respondendo em nome de Jesus. Hoje nós iremos iniciar o segundo livro de Crônicas. Aleluias, glória a Deus, onde nós veremos ali a história, né, a continuação da história do povo de Israel. Nós veremos o reinado de Salomão, a construção do templo, a divisão do povo de Israel. Ali os reis de Judá, os reis de Israel, a gente conhecerá sobre Atália, que foi uma mulher que, nossa, fez coisas abomináveis. E nós também veremos coisas maravilhosas, né? Onde o livro do rei, o livro da lei é encontrado. A gente vai ver sobre Judá, né? Os reis de Judá, os reis Ezequias, né? A gente vai ver aquele decreto de Ciro. Enfim, terão muitas lições para extrairmos, né? Em nome de Jesus. O esboço desse livro ele é dividido entre o reinado de Salomão e o reino de Judá, né? O governo de Salomão representou muitas conquistas em termos políticos, econômicos e geográficos para Israel. Porém, o mais importante é que ele foi o homem que Deus usou para construir o glorioso templo em Jerusalém. Esse prédio era o centro religioso da nação e simbolizava a unidade de todas as tribos, a presença de Deus entre elas e a mais alta chamada de Israel. Podemos alcançar grandes coisas na vida, mas não devemos negligenciar qualquer esforço para encorajar e sustentar o povo de Deus, bem como para conduzir outros a seu reino. É muito fácil adotar uma perspectiva errada sobre o que realmente é importante na vida, mas se Deus estiver em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas. Nós veremos que Salomão pede sabedoria, ele constrói o templo, consagra a Deus o templo, e veremos a sabedoria e as riquezas de Salomão. Na segunda parte, né, a partir ali do capítulo 10, nós vamos ver as revoltas das tribos do norte, a história de apostasia e reforma de Judá, e Judá é exilada à Babilônia. Então, corrigindo aqui, né, o segundo Crônicas, ele não fala nem de Israel, ele fala na realidade do reinado de Judá, ele foca ali Judá, né? Então é o que nós vamos ver. Nós temos os megastemplos, que fala sobre o templo, a paz, a oração, a reforma e o colapso nacional. Amém? Enfim, são muitas coisas que nós iremos aprender através desse segundo livro de Crônicas, amém? Aonde será exposto, né, muitas coisas. Eu gosto de ler assim esse esboço do início, porque é muito interessante, que também dá para a gente extrair algumas lições. Do reino de Judá, no decorrer do reinado de 20 governantes, Judá oscilava entre a obediência a Deus e a apostasia. A resposta do rei, que estava em exercício no momento, às leis de Deus, determinava o grau de espiritualidade da nação e se Deus aplicaria ou não castigo sobre o povo. A nossa história também depende de como respondemos a Deus, assim como a falta de arrependimento de Judá levou a nação ao cativeiro na Babilônia, o mau uso de fazermos da nossa chamada e uma vida de pecado causará catástrofes e destruição no meio de nós. Então, assim como aqui, né, Judá fez péssimas escolhas e às vezes vai ao cativeiro, né, ali também acontece em nossa vida, de às vezes entrarmos em desertos por causa de escolhas erradas que fazemos. Enfim, vamos ali para o primeiro capítulo de 2 Crônicas, em nome de Jesus, aonde nós começaremos com Salomão pedindo resposta a Deus. Aleluias, glória a Deus.
Vamos estar lendo em nome de Jesus. E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele e o magnificou grandemente. E falou Salomão a todo Israel, aos capitões dos milhares e das centenas, e aos juízes, e a todos os príncipes em todo Israel, chefes dos pais. E foram Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quirite-Jearim ao lugar que Davi lhe tinha preparado, porque lhe tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito em Bezalel, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação o visitaram. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: Pede o que quiseres, que eu te dê. E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor, confirme-se a tua palavra, dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: Porquanto houve isso no teu coração, e não pedistes riqueza, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas e fazenda e honra, qual nenhum outro rei antes de ti e depois de ti não haverá. Assim Salomão veio a Jerusalém do alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. E Salomão ajuntou carros e cavaleiros, e teve 1400 carros e 12.000 cavaleiros, e pôs-os na cidade dos carros e junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém, como pedras e cedros de tanta abundância como figueiras bravas que há pelas campinas. E os cavalos que tinha Salomão se traziam do Egito. E quanto ao fio de linho, os mercadores do reino tomavam o fio de linho por um certo preço, e faziam subir e sair do Egito, cada carro por 600 ciclos de prata, e cada cavalo por 150. E assim, por meio deles, tirava cavalos para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É interessante essa palavra que a gente vê que Salomão, ele tinha reconhecimento de quem ele era, e ele tinha um reconhecimento de quem era Deus. E isso muitas vezes nos falta, ter o conhecimento de quem realmente somos, a quem realmente servimos e a quem pertence o que estamos tomando de conta. Você vê que Salomão aqui, quando Deus aparece a ele, quando Deus se revela a ele, ele diz: Senhor, tão grande é esse teu povo, que tu me colocastes para reinar sobre eles. Salomão sabia que o povo não era dele. Salomão sabia que tudo aquilo que ele estava desfrutando naquele momento não era dele, era de Deus. E isso é o que muitas vezes nos falta. Nós muitas vezes negligenciamos as coisas do reino simplesmente porque nos apossamos do que não é nosso. Achamos que aquela obra que Deus nos colocou para fazer com tanto esmero, com tanta sabedoria, é nossa. E na realidade não é. Ela vem de Deus. Então nós temos que entender que o Senhor, ele tem um plano bom, perfeito e agradável para cada um de nós. Porém, ele diz que nós precisamos estar preparados para esse plano. E essa preparação, ela vem justamente da parte de Deus. Deus, ele nos prepara para o chamado que ele tem para nossas vidas. Às vezes,
nos equivocamos porque achamos que o chamado é meu, é eu que tenho que fazer, sou eu. Não. Você tem que se preparar, logicamente, porque se não houver uma preparação, não há, como é que eu posso falar? Não há uma habilidade de fazer aquilo. Mas a sabedoria para concluir o serviço que você tem para fazer para Deus na sua vida vem dele. A pregação que você vai levar não é de você, vem dele. O que você tem a entregar aos outros não vem de você, vem dele. Então, tão somente nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Gastar tempo com Deus, ter um tempo de qualidade na presença do Senhor. Nós queremos muito de Deus, mas não entregamos nada a Ele. E o que Deus requer de mim e de você é algo tão simples, Ele só requer um pouco do nosso tempo. Ele requer que a gente cresça, Ele requer que a gente busque a presença dEle para poder estar preparado para cada batalha que vier sobre a nossa frente. Meus irmãos, em verdade eu te digo, e o que eu estou te falando não é do que eu ouvi falar, é do que eu vivo. Levanta-se batalha nas nossas vidas que, puxa vida, quando você para perante elas, você diz, meu Deus, eu não vou aguentar, eu não vou resistir. E Deus manifesta no teu coração dizendo, você vai, porque eu sou contigo. Não importa qual seja o calabouço que você tenha que entrar. Não importa qual seja o deserto que você tenha que atravessar. O Senhor, Ele está contigo. Mas para que essa presença seja real, você, eu, nós precisamos gastar tempo com Deus. Tempo de oração, leitura da palavra, meditação na palavra de Deus. Quantas vezes nós queremos ouvir Deus falar conosco pela boca dos outros, quando Deus quer falar conosco ali, através da sua palavra. Simplesmente em você sentar, em você meditar na palavra de Deus. Você já parou para pensar nisso? Quantas coisas maravilhosas Deus já falou contigo e você nem se apercebeu? Porque simplesmente você estava ocupado demais, procurando que alguém falasse com você, quando Deus já estava ali, falando contigo, através da palavra, através do louvor entoado pela tua própria boca, através da tua oração. Deixa o Senhor trabalhar. Às vezes a gente quer ouvir, né? Às vezes a gente está exatamente ali como Elias. Não sei se vocês lembram aquela passagem que a gente leu, quando ele entrou na caverna. A gente às vezes está que nem ele. A gente quer ouvir trovão, a gente quer ouvir tremor de terra, a gente quer ouvir aquela voz branda. Quando na realidade Deus quer falar conosco assim, ó, com a voz bem mansa. Deus quer falar com a gente com uma voz meiga, né? É tudo que Deus quer, que você tenha tempo para Ele, que você gaste tempo com Ele, em nome de Jesus. Aleluia. Sabe uma coisa que eu acho bem interessante nessa passagem? É que quando Salomão pede sabedoria a Deus, Deus fala para ele assim, olha, você poderia ter pedido riqueza, você poderia ter pedido a destruição dos teus inimigos, você poderia ter pedido N coisas, mas tu pedistes o quê? O discernimento para fazer escolhas certas, porque afinal de contas, a tua responsabilidade sobre o meu povo é grande. Meus irmãos, Deus ele nos ensina através dessa passagem que a maior virtude que nós podemos ter é a sabedoria. Mas sabe aonde se inicia realmente a sabedoria? Em buscar a presença de Deus. Jesus diz em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça e tudo mais te será acrescentado. A questão é que hoje nós estamos tão ocupados com as coisas seculares, com crescimento, com conquistas, com vencer, né? Que nós esquecemos das nossas prioridades. Nós temos que rever, nós temos que sentar e rever nossas prioridades. Veja aonde está o teu foco real. Sabe, o foco de Salomão aqui era governar o povo de forma a agradar a Deus e não ao povo. Você vê que ele não pede para agradar o povo, ele pede sabedoria para guiar o povo de Deus. Ou seja, Senhor, me dá sabedoria para conduzir esse povo segundo a tua vontade. E é isso que muitas vezes nós nos esquecemos de fazer.
Nós queremos fazer tudo segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer, segundo o nosso achismo, segundo nossos sonhos, e nos esquecemos que a obra é dele. Pensamos grandes coisas para Deus e até investimos dinheiro, investimos tempo, investimos qualidade de vida em uma coisa que nós não oramos primeiro para pedir direção a Deus, se era o querer dele. Então, que a gente possa cair em si e ver e meditar na palavra do Senhor. A primeira coisa que nós precisamos é crescer na graça e no conhecimento do Senhor, é ter uma vida voltada para Deus, é ter uma vida direcionada por Deus, para que assim sendo, a gente possa agradar a Deus em tudo que a gente for fazer. Boas escolhas, elas vêm porque nós estamos ali com a mente em Cristo. Sabe, não tem como você fazer boas escolhas se você é uma pessoa estressada, não tem como você fazer boas escolhas se você é uma pessoa compulsiva, não tem como você fazer boas escolhas se você é uma pessoa pressionada. Para você fazer boas escolhas, você precisa estar em paz. Para você fazer boas escolhas, você precisa ter consciência do passo que você está tomando. Você não pode fazer escolhas para agradar a alguém. Porque ali você pode estar fazendo a escolha entre a vitória na tua vida e entre a ruína. Então nós temos que entender que quando nós buscamos a direção do Senhor para fazer as nossas escolhas, nós colocamos a nossa vontade ali no altar e aquela vontade, ela é direcionada ao Pai e Ele nos dá a direção certa. E essa direção, ela gera em nós a paz, ela gera em nós o contentamento, ela gera em nós a felicidade. Embora você não esteja agradando a todos que estão ao seu redor, você está agradando aquele que tem a direção da sua vida. E embora as pessoas que estão ao seu redor não entendam por que você está tomando certas posições, eles verão amanhã ou depois que a decisão que você tomou foi a melhor. Embora no momento em que essa decisão foi tomada, eles não estivessem entendendo nada. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Tudo depende da nossa determinação de estar buscando a presença de Deus. Por isso que é tão importante gastarmos tempo com Deus, priorizarmos Deus em nossa vida, priorizarmos o Espírito Santo para que em todos os momentos a gente possa estar em paz. Porque se nós tomamos decisões na hora do desespero, de uma forma desatinada, o que vai acontecer? Aquilo vai gerar em nós uma consequência que não vai ser tão fácil corrigir. Então, que possamos ter paz, que possamos, aqui como Salomão, pedir direção a Deus. Nunca deixe-se levar pela emoção. Nunca se deixe levar pelo momento para tomar decisões. Às vezes são decisões pequenas, decisões banais, mas que podem fazer toda a diferença entre a felicidade e a tristeza na sua vida. Então, tenha paz, tenha esperança e busque a direção, priorize o reino dos céus e a sua justiça e você vai ver que tudo mais te será acrescentado em nome de Jesus. Então, como Salomão aqui, embora rico, embora tendo todo o poder, ele mostrou a dependência de Deus. Ele sabia que tudo aquilo poderia se acabar num abrir e fechar de olhos se Deus não estivesse na frente. Então, que possamos ter essa consciência em nome de Jesus. Amém? Deus eterno, Pai querido, obrigado, meu Deus, por nos alertar, Senhor, que tudo nesse mundo é passageiro e que toda riqueza, por maior que seja, meu Deus, pode ser temporária. Por isso, Pai, neste momento te pedimos sabedoria. Sabedoria, meu Deus, para realizar os teus planos da nossa vida. Sabedoria, Senhor Deus, para cumprir os projetos que o Senhor tem colocado em nossos corações. Sabedoria para tomar a decisão certa nas horas mais difíceis da nossa vida, em nome de Jesus. Pai, te apresentamos os cadernos de oração, te apresentamos nossa vida, nossa casa, nossa família, nosso ministério e te pedimos tua bênção, Senhor, sobre cada um que está orando nesse momento conosco, em nome de Jesus. Meu Pai, livra-nos do choro, angústia, dor, má notícia, tribulação, acidente, enfermidade, livra-nos dessas viroses que estão aí fora, livra-nos, Senhor, das catástrofes que estão por vir e que tua bênção, que não acrescentadores, seja conosco. Abençoa todo alimento ingerido, toda comida e toda bebida, e que tua graça, Senhor, tua paz, que excede todo entendimento, esteja aqui, enraigadas em nossos corações, para a tua glória, em nome de Jesus. Assim, Paizinho, nós te pedimos a tua bênção e te glorificamos em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, por começar mais um livro e nos ajuda, Senhor, a viver
os teus ensinamentos, em nome de Jesus. Amém? O Senhor te abençoe e fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.